Este sermão textual foi pregado na noite de 11 de junho de 2020, quinta-feira, durante a vigência da pandemia do coronavírus, o Covid-19. Este foi o motivo de a congregação permanecer com as portas fechadas durante a exposição deste sermão. Além do pastor, mais 3 irmãos estavam presentes: Abimael, Joel e José Nascimento. Pedimos a gentileza de você compartilhar esta mensagem através de suas redes sociais. Graças a Deus pelos nossos queridos irmãos que estão aqui cooperando conosco desta feita. Temos aqui 3 irmãos nos auxiliando. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Que a recompensa do Senhor seja abundantemente na vida dos nossos amados irmãos que de bom grado têm aqui cooperado conosco na obra do Senhor, a obra que é dele. A obra não é do pastor, não é da denominação, a obra é a obra de Deus. E também cumprimentar nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Eu peço que depois, talvez amanhã ou no máximo sábado, façamos a edição deste vídeo, deixando à disposição dos nossos queridos irmãos e irmãs para que possam assistir, se quiserem novamente. É bom que assista novamente para fixar bem do assunto que iremos ministrar neste dia de culto de instrução, culto de doutrina, e também possa posteriormente compartilhar com os seus contatos nas redes sociais. Nós acabamos de ler há poucos instantes um texto que encontra-se na primeira epístola de Paulo a seu discípulo na fé, Timóteo, capítulo 6, versículos 8 a 10, lemos. E hoje é o texto que nos dará a base, Não que nós não iremos consultar outros textos, iremos consultar, mesmo porque é uma mensagem textual, um estudo bíblico, culto de doutrina, onde vamos usar aqui vários textos em vários livros da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. O tema de hoje é a continuação do tema anterior. Na última quinta-feira, por graça e misericórdia de Deus, ministramos sobre os males da cobiça, a primeira parte. E hoje espero concluir, não esgoto o assunto é bastante vasto e há muitos textos e segurança, claro, segurança bíblica naquilo que iremos ministrar hoje, a segunda parte. Então, reitero que na última quinta-feira já iniciamos esse assunto que chamei de primeira parte. E ali procurei fazer uma abordagem à luz do Antigo Testamento. E de início falei naquela ocasião sobre os motivos de trazermos este assunto, bem como a importância do tema e o significado do termo cobiçar. E além disso, ainda trouxemos alguns sinônimos a fim de facilitar ainda mais a compreensão dos nossos queridos irmãos ouvintes da palavra do Senhor. E ainda naquela quinta-feira mostramos que cobiçar não é achar algo bonito. Então tire isso aí da sua mente. Cobiçar não é você olhar para uma coisa e achar aquela coisa bonita. Isso não é cobiçar, tá certo? Ambicionar cobiçar é ambicionar, é desejar, é querer, é gananciar, é invejar, certo? Por fim, para que não haja dúvida alguma sobre o termo cobiçar, ficou então claro que cobiçar é desejar ardentemente algo que pertence a outrem, isto é você desejar algo que não lhe pertence, mas pertence a outra pessoa. Então, espero que os irmãos tenham compreendido e conto com as vossas orações para que o Senhor, nosso Deus, nos dê graça e sabedoria para ministrar. O primeiro tópico e único tópico, como eu disse, esse estudo é uma continuação do anterior, é a cobiça à luz do Novo Testamento. E nós veremos aqui a cobiça segundo o ensino de Cristo e a cobiça segundo o ensino paulino os ensinos de Paulo, O ensino paulino, ou seja, relacionados com o apóstolo Paulo. Segundo podemos entender na palavra do Senhor, nós vamos ver que este termo cobiçar, ou o ato de cobiçar, ele vai ter outra conotação, aliás, muito mais profunda do que a conotação ou a claridade que a lei de Deus nos revela. Então, a cobiça, segundo o
podemos dizer, o escopo, ou sob o prisma de Cristo, vai bem além do que foi revelado no Antigo Testamento, esta questão, ou foi revelada. A lei, só para deixar os irmãos mais situados no assunto propriamente dito, na semana passada nós usamos esse texto, que nos serviu até de base para começarmos o assunto. Encontra-se em Êxodo capítulo 20, versículo 17, esse texto que eu vou ler novamente, um texto do Decálogo, onde vemos ali o próprio Deus, ele mencionar sobre a questão da cobiça, né? O último mandamento, o 10º mandamento. O texto da lei diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo. Eu estou lendo esse texto porque depois vamos ver o que o Senhor Jesus disse sobre isso. Voltando: não cobiçarás a casa do teu próximo, porque é de outrem. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então está aqui expressamente bem clara aqui, claro na lei, esta designação, este mandamento aqui: não cobiçarás nada que pertença a outra pessoa. Nós vimos aqui a questão da casa, vimos a questão da mulher, vimos a questão do servo, da serva, do boi, do jumento. E se alguma coisa não foi arrolada aqui, está aqui no final do texto: nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Glória a Deus. Amados, para os rabinos, para os mestres da lei na época do Senhor Jesus Cristo, quando eu falo mestre da lei, eu estou falando dos escribas, principalmente dos escribas, que eram mais versados nas interpretações, como também tinha outra classe dos fariseus, os saduceus, não tanto dado à lei, mas principalmente os escribas, os doutores da lei. Eles tinham uma conotação, um pensamento errado a respeito deste ato da cobiça. Para eles, a cobiça, ela só estava caracterizada, a cobiça, quando realmente a pessoa culminava, ou seja, aquilo que a pessoa projetou, colocou em execução. Por exemplo, o adultério. Para o rabino daquela época, adulterar seria só no o ato conjugal propriamente dito, e não apenas a questão do pensamento, né? Mas esse era o pensamento daquele rabino da época do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, para eles, apenas desejar a mulher do próximo não constituía um ato pecaminoso. Mas nós vamos entender pela palavra do Senhor que tudo começa com os olhos, com os nossos olhos, né? E hoje isso está bastante patente na internet. Qual é o ser humano hoje que não usa um celular, né? Com raríssimas exceções. Muito bem. Agora, para Jesus, o pecado, esse pecado da cobiça, não está apenas na esfera física, e principalmente na esfera espiritual, no campo espiritual, e isso é muito mais grave do que somente na esfera física. A questão, Jesus viu que era a questão espiritual. O problema não estava apenas em você realmente ir ao ato, né? O acasalamento, você adulterar com mulher, se prostituir. Não é isso, não é só isso. A questão está no coração, porque Jesus, inclusive, ele vai na raiz do problema. E a raiz do problema está onde? No coração do ser humano. Vamos ler um texto que encontra-se em Mateus 15, 19, para que você possa conferir o que estamos dizendo, né? Quando o Senhor Jesus vai realmente atacar a raiz do problema, que é o coração do homem. Ouça o que o Senhor Jesus disse a respeito do coração do homem, onde tudo começa. Porque do coração procedem maus desígnios, ou seja, os maus pensamentos, homicídios, morte em algumas versões, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Mateus 15, 19. Então tudo começa no coração, que é para alguns a sede da alma, onde está as intenções
do homem não é só uma questão de cérebro, não, de mente, mas a questão é de coração. E o Senhor Jesus foi bastante enfático nessas questões. Antes do homem projetar um furto, um assassinato, um adultério, tudo começa no seu interior. É uma questão espiritual, é um problema da alma. E muitas vezes, colocando isso em execução, já está errado, em a pessoa fomentar isso, armazenar isso, alimentar esse sentimento que brota do coração. Já no coração do homem, já é um grande mal. Agora, colocando em execução, também constitui-se o mal vai mais adiante, mas tudo começa onde? No coração do homem. Bendito seja o nome do Senhor. Então a coisa era muito bem mais grave do que os doutores da lei pensavam e assim ensinavam. Então, para Jesus, o simples fato de um homem olhar para uma mulher e desejar uma mulher, isso já caracterizava já uma cobiça, né? E adultério também. Então, para Jesus, o simples fato de um homem desejar uma mulher sem que esta mulher seja a sua esposa, caracterizou já o adultério. Por quê? Porque ele disse isso. Ouça bem, está lá no Sermão do Monte, Mateus 5, versículo 28, quando o Senhor é bem claro, quando diz: eu, porém, vos digo. Por que ele disse eu, porém? Jesus, em muitas ocasiões, ele usa isso. Ele começa assim: eu, porém, vos digo. Às vezes ele dizia: ouviste o que disse os antigos. Eu, porém, vos digo. Isto é, Jesus dá uma conotação mais severa aquele mandamento, aquela lei, aquele texto, né? Muitas vezes das sagradas escrituras do Antigo Testamento, ou então na questão da lei ou das interpretações da lei ou da tradição dos anciãos. Agora Jesus ele vai dar mais segurança quando ele diz: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar, isto é, qualquer que olhar numa mulher para cobiçar, isto é, com intenção impura, já em seu coração cometeu adultério com ela. Não é pecado nenhum você olhar para uma mulher, mas se você olhar e cobiçá-la, já em seu coração cobiçou, você já cometeu adultério com esta mulher. Então veja que Jesus ele foi muito mais contundente, ele foi muito mais profundo, ele foi lá na raiz do problema, que é no coração do homem. Para os rabinos, para os doutores, para os intérpretes, só imaginar na mente da pessoa não constituía ainda pecado, mas segundo o ensino do Senhor Jesus, por isso que ele diz: eu vos digo. Por isso Jesus pregava com autoridade, ele dizia: eu vos digo. Então, para se olhar uma pessoa hoje, a gente sabe que nem precisa ir sair para a rua. Para você ver hoje uma mulher, você, o homem, não precisa ir para a rua, e a mulher, mesma coisa, não precisa ir para a rua, porque isso está na palma da nossa mão. Hoje em dia, as comunicações, a informação está na palma da nossa mão, está dentro do celular. O que nós precisamos é vigiar, porque este negócio do celular tem levado muita gente aí a acabar seus casamentos, seu relacionamento conjugal, por causa do quê? Porque foi olhar o que não deveria olhar. Então tenhamos muito cuidado, porque este mal está na palma da nossa mão. O celular é uma bênção quando a gente sabe usar, utilizar para o bem é uma bênção, uma ferramenta de informação, de comunicação ótima. Porém, quem não souber usar vai ser dominado por ela e vai cobiçar o que não deve, e aí pode estar indo aí diretamente para o inferno, caso não se arrependa ou arrependa-se. Então, aí eu pergunto aqui: o que é que nós temos contemplado? O que é que você tem contemplado? O que é que você tem visto nesses últimos dias? O que você viu hoje na internet? Será que aquilo que nós vimos hoje edificou a nossa alma? Edificou o nosso espírito? Então tenhamos muito cuidado com aquilo que nós estamos contemplando, enxergando, não é? Como andam os nossos olhos? Como andam os meus olhos? Como andam os seus olhos? Então precisamos ter muito cuidado, porque hoje as coisas estão muito fáceis, né? Nós estamos vendo coisas boas ou coisas más, né? Inclusive foi o Senhor Jesus quem disse
isso aqui que eu vou ler, que está em Mateus 6, 23. Veja como o Senhor Jesus, ele dá essa atenção ao nosso corpo físico, né? A questão dos olhos, tudo começa com os olhos. Então Jesus vai orientar aqui que existem dois tipos de olhos, né? Olhos que veem boas coisas e olhos que ao invés de levar você para aproximar-se de Deus, lhe distancia de Deus. Olha o que ele disse em Mateus 6, 23. Ele diz assim: se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, ou seja, será ruim também. Se os teus olhos forem maus, o que é um olho mau? É o olho que começa a cobiçar as coisas alheias, né? A mulher do próximo. E não é só cobiçar a mulher, cobiçar dinheiro, não é? Cobiçar riqueza, cobiçar bens materiais, cobiçar as coisas de outra pessoa. Não é só a questão da mulher, mas é questão da casa, do carro, dos objetos. Então, cobiçar, já falamos aqui, é desejar o que é do outro. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Ele diz: se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes tais trevas. Então está aqui bem claro para nós devemos estar bastante atento para não nos deixarmos prender com o que hoje é oferecido para cada um de nós, tanto para o homem como para a mulher. E aqui enfatizo novamente a questão da internet. Antigamente as revistas masculinas, né, que os homens compravam, ia nas bancas de revista e compravam, hoje não se faz mais essa revista, não é mais editada. Por quê? Porque tudo está na palma da mão. Até as crianças, muitas vezes, o pai, por isso que os pais devem ter controle do que seus filhos estão vendo na internet, para depois não estar aí, não é, com a vida atrapalhada, sem querer vir para a igreja, porque está preso com essas coisas. E não só as crianças, mas também os adolescentes, os adultos, os anciãos, pessoas casadas. O pecado não respeita a idade, não respeita a posição social. E aqui eu trago dois questionamentos, e são questionamentos sérios, né? Nossa reflexão estudando esse texto. É possível um homem cristão ver uma bela mulher e não a desejar em seu coração? Será que isso é possível? Um homem cristão, veja bem, eu não estou dizendo um homem crente, porque até Satanás é crente. Uma pessoa, inclusive, essa semana estava falando sobre, e ela falou: crente até Satanás é verdade. Até o diabo ele é crente. Por que o diabo é crente? Porque ele crê em Deus. Satanás não nega a existência de Deus, nunca negou, só não obedece. Então o melhor termo para nós, pessoas de Cristo, né? O termo certo é cristãos, né? Onde ali na Antioquia, onde os primeiros discípulos do Senhor Jesus, os seguidores, aliás, deles foram chamados de cristãos. Então, é possível um homem cristão ver uma bela mulher e não a desejar em seu coração? Será que isso é possível, ver uma bela mulher? Esta resposta eu darei no final, na conclusão. E a outra pergunta é: por que alguns pastores, alguns, não todos, graças a Deus, não todos, porque alguns pastores têm caído no pecado de adultério? Então esta resposta também vamos deixar ao término da conclusão desse culto de doutrina. Então teríamos muito mais para falar a respeito da cobiça segundo o ensino de Cristo, mas eu quis dar bastante ênfase nessa questão aqui da cobiça, da questão do coração do homem. A cobiça não é só o ato, o adultério não é só o ato, a cópula, né? Não é isso. A cobiça começa no coração da pessoa, e o coração de um cristão regenerado, ele deve, ainda que venha a tentação, ele deve ter a graça de Deus para vencer a tentação. É impossível sair da tentação. Se alguém disser: pastor, ore por mim para não ser tentado, isso aí é impossível. Até o próprio Senhor Jesus, né, irmãos? Sabemos que o próprio Senhor Jesus foi tentado, mas não cedeu à tentação. Então é impossível. Para ilustrar melhor, o que é que eu posso dizer assim nesse sentido? Uma ilustração, até já falei aqui na igreja. Você não podemos impedir que os pássaros eles sobrevoem sobre a nossa cabeça no céu. Não podemos impedir que os pássaros voem, né? Não podemos. Agora a gente pode impedir que eles façam ninho. Mesma coisa são os pensamentos.
Nós não podemos impedir que os pensamentos voem e cheguem sobre nós, na nossa cabeça. Porém, nós devemos impedir que façam ninhos, isto é, se todos os dias você está alimentando a sua alma, ao invés de você estar lendo a sua Bíblia, ao invés de você estar estudando, se envolvendo com a obra de Deus, você está indo para as redes sociais e começa a ver uma, começa a ver dois, e daqui a pouco você está todo enrolado e complicado, né? Até para os que são casados, comprometendo até o seu próprio casamento, como já aconteceu com algumas pessoas da igreja que entraram, não vigiaram, não obedeceram a palavra do Senhor, deixaram de vigiar, deixaram de orar e se separaram por causa da internet, né? Por causa aí das redes sociais. Mas vamos agora à cobiça segundo o ensino de Paulo, o ensino paulino. Olha, irmãos, não resta dúvida que depois do Senhor Jesus Cristo, a pessoa que mais trouxe doutrina, que mais doutrinou, claro, foi o apóstolo Paulo. Portanto, temos segurança no que vamos ensinar aqui aos nossos queridos irmãos. Então, Paulo, ele falou também sobre a cobiça, inclusive aqui no âmbito do ministério. Nós veremos aqui alguns textos e vou trazer aqui também algo prático, porque este assunto foi ministrado há 2000 anos, quando Paulo escreveu, quando o Senhor Jesus passou por esta terra aqui. Mas os ensinos, tanto os ensinos de Cristo como os ensinos de Paulo, eles ainda estão, claro, de pé, e são assuntos doutrinários para nos instruir, para que possamos ser pessoas mais santas, mais crentes, mais coerentes com esta verdade do Evangelho. Paulo, ele sabia, meus queridos irmãos, que ele até fala isso. Vamos ler aqui o texto. Paulo foi um homem que fundou várias igrejas. Por onde ele passou, nas suas viagens missionárias, fundou igrejas, colocou anciãos, presbíteros, obreiros para cuidar do rebanho do Senhor. Mas havia uma coisa que Paulo muito temia, era que a igreja do Senhor caísse nas mãos de pessoas inescrupulosas, pessoas gananciosas, pessoas cobiçosas, pessoas que só visam a questão financeira, o lucro financeiro, pessoas que só queriam serviço da igreja e não queriam servir a igreja. Então Paulo sabia que isso iria acontecer, e isso ao longo de 21 séculos da igreja, isso vem perdurando. Agora, precisa a gente observar e obedecer a orientação está na Bíblia. Mas Paulo, ele mostra o seguinte, ele vai mostrar que naquela época já havia homens gananciosos, homens cobiçosos, só pensando, ou exercendo ministério, pensando no lucro financeiro e até ensinando falsas doutrinas. Ele diz isso lá em Atos capítulo 20, versículos 29 a 32, se você puder abrir o texto sagrado, acompanhe o que Paulo escreveu, e depois vou citar aqui um grande exemplo, que é o próprio apóstolo Paulo. Ele diz assim, Atos 20, 29 a 32, eu sei que, depois da minha partida, Paulo andou por muitos lugares, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Isso está acontecendo ainda. Pessoas pervertem o Evangelho para que as pessoas o sigam. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, vejam bem, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um, por 3 anos ministrando. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Está aqui a orientação do apóstolo Paulo. Então ele sabia que no próprio meio da igreja, haveria pessoas não convertidas. É aquilo que o Senhor Jesus falou: sempre haverá o joio e o trigo. Então
esse tipo de gente, essas pessoas gananciosas, esses lobos vorazes, que trazem falsos ensinos, falsas doutrinas, muitas vezes com o objetivo de satisfazer os anseios das pessoas, porque as pessoas hoje não querem ouvir mais um evangelho que fala em pecado. As pessoas hoje não querem mais ouvir um evangelho que fala em inferno, em condenação eterna. As pessoas querem mensagem que aqui o pregador diga que algo que as pessoas chegam até a rir. Vou falar algo mais à frente sobre isso. E em muitas igrejas hoje, os cultos parecem mais um espetáculo, parece mais um clube de riso ou um local de divertimento, mas a obra do Senhor, a igreja do Senhor, ela não deve ter essa conotação. A igreja do Senhor, como disse o Senhor Jesus, a minha casa é casa de oração, é na igreja que a gente glorifica, é na igreja que a gente adora o Senhor, é na igreja que a gente prega o evangelho, é na igreja que a gente sente a presença do Senhor. Aqui não há lugar para diversão. Igreja não é lugar de entretenimento, igreja não é lugar para enganar as pessoas de forma alguma. Então Paulo orienta acerca dos lobos vorazes que penetrarão dentro do rebanho. E ali, meus amados irmãos, Paulo, quando ele está dizendo essa palavra, ele está lá em Mileto. E antes dele partir de Mileto, ele manda então uma informação e solicita a presença dos presbíteros que estão lá em Éfeso para ouvir este discurso, esta mensagem. E ali no meio quando ele está reunido ali com aqueles presbíteros, ele vem então a citar um exemplo usando a sua própria vida, quando ele diz assim: de ninguém cobicei prata nem ouro. Então ele passa ali 3 anos em Éfeso, não cobiçou riqueza, não foi dirigir aquela igreja pensando quantos eu vou ganhar, quantos salários mínimos eu vou ganhar, será que aquela igreja vai me sustentar? Porque digno, nós sabemos, é o obreiro do seu salário, tudo bem. Agora, estabelecer um patamar, um valor X para que a igreja possa lhe sustentar, isso não é bíblico. E aí Paulo, ele usou o seu próprio exemplo. Eu acho que quando ele estava citando essas palavras, me lembrei, ou ele pode ter se lembrado também de Samuel, quando Samuel naquele seu discurso, ele fala isso, resumidamente Paulo diz isso, ele diz assim, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Isso nos faz lembrar também daquele personagem Acã, citado no estudo anterior, quando ele cobiça aquela prata, aquele ouro, aquela capa babilônica. E Paulo está dizendo: vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Então Paulo, ele não foi esse tipo de obreiro que nós vemos hoje. Vamos falar aqui hoje bastante sobre isso, sobre pessoas que estão cobrando para pregar, cobrando para cantar, e não são valores pequenos não, são valores astronômicos. Então Paulo está dando exemplo aos presbíteros: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. E ali Paulo mostra que eles são testemunhas, que ele mesmo trabalhou para se sustentar, mesmo porque a igreja estava começando, a igreja estava iniciando-se ali em Éfeso, e não era justo aquela igreja que estava, onde a maioria dos cultos eram feitos nas casas dos irmãos, Paulo cobrar algum valor para pregar, para ensinar aos irmãos. Longe de Paulo isso. Porém hoje, infelizmente, para muitos hoje, ser pastor, pregador, virou, podemos dizer, um negócio lucrativo, né? Algo lucrativo. Muitos hoje só pregam se o cachê for alto, bastante alto. E para confirmar o que estou dizendo sobre a verdade pregada por Paulo, veja que Paulo disse que obreiros gananciosos surgiriam no meio do rebanho. Então, aí eu fui consultar a internet para trazer algo aqui. Você também pode, depois vou dizer aqui a origem, qual foi o site que eu encontrei, onde isso que Paulo falou há 21 séculos atrás está acontecendo hoje. Então, consultando a internet, eu encontrei os nomes de alguns pastores, e aqui vou citar conferencistas e pregadores. Por que vou citar? Porque está na internet, é público. Vejam os abusos desses pregadores e se preparem para ficar chocado. Por exemplo, Cláudio Duarte, sabe aquele pastor
que é mais humorista do que pastor. Eu não vejo ele como pregador, como pastor, humorista. E infelizmente as pessoas vão, compram ingresso, pagam ali para assistir. As pessoas querem rir, mas o evangelho não é para rir, o evangelho é mais para chorar, lamentar os nossos pecados e não para estar rindo. Há hora para tudo, mas vamos para o culto porque lá tem um pastor que faz as pessoas rir. Paulo ensinou isso, Pedro ensinou isso, algum apóstolo ensinou isso, Jesus ensinou isso, ninguém ensinou isso. Mas sabe quanto o pastor Cláudio Duarte, pelo menos é o que está lá na internet, eu apenas copiei e colei, está aqui, 20 mil reais, irmão Joel, 20 mil reais para pregar não, entre aspas, para fazer o povo rir. O povo não quer mais ouvir sobre pecado, o povo não quer ouvir mais sobre justificação, não quer estudo sobre santificação, não quer estudo sobre batismo com o Espírito Santo, mas quer rir. O público quer rir. Josué Gonçalves, outro pastor famoso, 8 mil reais. Marco Feliciano, que é deputado federal inclusive, 18 mil reais. Abílio Santana, consta, 15 mil reais, também deputado federal da Bahia. Nada contra a Bahia, mas contra isso. Olha, se a pessoa já tem um salário, e salário de político é um salário alto, ainda tem verba de gabinete e outras regalias, e ainda cobra 15 mil reais, irmão José Nascimento. Isso é um absurdo. Gisel Gomes, 10 mil reais. Josué Brandão, 8 mil reais. Silas Malafaia, talvez o mais famoso aqui, 14 mil reais. Simar Coelho, 12 mil reais. Jorge Linhares, 9 mil reais. Jabes de Alencar, 8 mil. E Anderson do Carmo, 5 mil reais. Então, e ainda lá tem uma notinha lá no site, lá embaixo, diz assim: vale a pena ressaltar que a maioria desses pregadores exige passagem e hospedagem, mais um cachê que estão cobrando. Isso está à disposição dos irmãos, de qualquer pessoa na internet. Isso está, a fonte foi Folha, espaço ES, Folha ES, não sei se é Espírito Santo ou do Estado do Espírito Santo, Folha ES. Está à disposição de quem quiser consultar. Então estou apenas trazendo algo que é do conhecimento público. Mas por que eu trouxe? Para a questão da cobiça. Estas pessoas parece que perderam o amor pela pregação, só querem pregar. Quer dizer, se alguém vai pregar, como aqui o Cláudio Duarte quer 20 mil reais, alguém oferecer 15 mil, ele não vai. Que não é para pregar, é para fazer o povo rir. Então isso nos entristece, irmãos. Isso nos entristece, e aqui cumpre-se aquilo que Paulo ensinou a respeito de obreiros gananciosos, cobrando altos salários para pregar. E é quando a gente vê isso, a gente percebe como esses profissionais do púlpito, eles estão longe do ensino de Cristo. Jesus mandou seus discípulos, ele não poderia levar nenhuma muda de roupa, não poderia levar 2 pares de sandália, só podia levar um bordão, a roupa do corpo, nem alforge, nem sacola, nem nada. O que é que ele diz? Ele recomendou para os seus discípulos: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Mateus 10, verso 8. E hoje, como a coisa está mudada. Interessante aqui, ainda fazendo alusão ao que consta na internet, é que, irmão Joel, essa despesa aqui, esse cachê que eles cobram, é excluído, ou seja, a igreja paga já o avião, o transporte de ida e volta, a hospedagem, o Uber, o veículo que vai pegar no hotel, tudo isso. Então imagine uma pessoa dessa que ganha 20 mil reais, quer dizer, se durante a semana ele realiza 4 palestras, no mês ele faz 8. Imagine isso aí, 8 vezes 2, 8 vezes 20, 160 mil reais.
Se bem que agora devem estar todos parados, né? Por causa da Covid, né, irmão Joel? Quer cantar? Cante de graça agora na sua casa, para você aprender a não explorar a igreja. Hein? Cante em casa agora, de graça. De graça dai, de graça recebei. Por isso que eu penso que Deus ele olhou também para o mundo em pecado, e o Senhor Jesus também, o Senhor nosso Deus também olhou para a igreja e viu que muita coisa tem que ser mudada. Muita coisa tem que mudar. E infelizmente essas pessoas só cobram isso porque tem alguém que paga. Esse é o problema. Ele só cobra porque tem pastores que pagam, tem pastores que são coniventes. Aí eu pergunto, essas pessoas que têm altos salários para pregar a palavra de Deus, essas pessoas aqui estão exercendo a fé? Responda. Como estão longe de viver pela fé? Deputados federais aqui citados, que já ganham um dos maiores salários do país, cobrando. Que moral tem essas pessoas, esses pregadores, para depois tentar coibir os erros dos outros? Os altos salários do STF, os altos salários deles próprios, que moral eles têm? Então essa questão de cobrar cachê, isso é um abuso da igreja, isso é uma cobiça, isso aqui é cobiçar. Cobiçar o quê, pastor? O senhor não disse que cobiçar é algo que pertence a outro? Sim, é o dinheiro dos irmãos, é o dinheiro da igreja, é o recurso da igreja. Então cobiçando. Ah, vou cantar naquela igreja porque lá o pastor é rico, a igreja é rica, eu posso cobrar tal cachê que eles pagam. Isso é cobiçar o dinheiro dos irmãos suado, irmãos que acordam de manhã, vão para ponto de ônibus, às vezes são assaltados, trabalham para ganhar um mísero, me perdoe aí, salário no mínimo, suado, ralam, suam para isso. E agora vem esses interesseiros, esses obreiros fraudulentos, que a palavra de Deus nos fala, fraudulentos, gananciosos, só pensando na cobiça, no dinheiro, em oferir lucros. Que moral tem esses pregadores para falar mal dos políticos do Brasil? Mas Paulo, ele foi um bom orientador. Ele orientou, irmão Joel, bem a seu discípulo na fé, a Timóteo, para Timóteo não cair nesse pecado, na cobiça. Paulo sabia que ele seria tentado, jovem ainda, recém-obreiro, dinâmico, esforçado. Então Paulo orientou bem a Timóteo, aquele jovem obreiro e seu discípulo. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8, versículo 9 e 10, que foi o texto que nós escolhemos aqui para trazer esse estudo. Orientando a seu discípulo na fé, Paulo disse: tendo, porém, sustento, e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Ele disse para ele assim: olha, se você, Timóteo, já tem um salário, você tem com que comer, tem um sustento razoável, você não vai passar fome, se contente, agradeça. Aí ele diz assim, ó: mas os que querem ser ricos caem em tentação. Muita gente acha que eu vou ser pastor, minha profissão vai ser pastor porque eu vou ganhar muito dinheiro. Vai cair em tentação. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Se você realmente sente-se vocacionado para ser um obreiro, um pastor, um presbítero, um dirigente de um trabalho na casa do Senhor, não vise o lucro, não vise a questão financeira. Ah, o pastor vai me transferir para tal cidade, será que lá eu vou ter sustento suficiente para que a minha família tenha o pão de cada dia na mesa? Eu vou lhe dizer que Deus não deixará que você passe fome. Deus vai mandar alguém, vai tocar em alguém. Conhecemos vários
testemunho de pessoas que estavam, principalmente obreiros, faltando o pão na mesa, e ali Deus acorda alguém sonha, Deus revela alguém, vá na casa do irmão, leve lá uma feira, ele está passando necessidade, e isso acontece porque Deus não permitirá que os seus filhos passem fome. Veja como que estava acontecendo lá em Samaria, lá em Israel, fome, não chovia, sol a pino. Deus tinha usado o profeta que não iria chover, e ali Deus manda o seu profeta lá para a torrente de Querite, e o Senhor disse: fique lá, porque lá eu ordenarei aos corvos que leve pão, e leve também pão de manhã e de tarde. E a Bíblia diz que o Senhor, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, de manhã e de tarde Deus usava os passarinhos para levar comida para seu profeta, e enquanto houve ali, enquanto tinha água na torrente de Querite, o profeta não passou fome. Então Deus, Ele não permite. Você pode até chegar a sentir fome, mas vai chegar a providência. E ali Paulo orienta ainda: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Tenho lido versículo 8 ao versículo 10. Então, cuidado com a questão da cobiça, principalmente na obra do Senhor. Eu sei que algum pastor, algum líder, algum irmão, você pode dizer: pastor, mas essa palavra é para pastores. Essa palavra é para todos, porque é a palavra do Senhor. Você pode ser um jovem ainda hoje e sonha, anela, deseja. Não é pecado ser um obreiro na casa do Senhor, mas não vá pela questão financeira, mas vá por amor à obra. Sinta-se chamado e vocacionado, e o resto o Senhor fará. Amém? Pergunta: por que a igreja hoje está como está? Nós vimos aqui que o Senhor Jesus, quando Ele manda seus discípulos saírem pregando, Ele manda eles curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar demônios. Então o Senhor orienta eles para isso. Mas a pergunta que eu faço: por que a igreja hoje está como está? Porque a igreja hoje, nós rarissimamente vemos milagres acontecendo. Porque raríssimas vezes vemos aqui batismo com o Espírito Santo, curas. Por quê? Porque em muitos púlpitos, em muitas igrejas, as pessoas vêm para a igreja não para cultuar a Deus, mas para apreciar o pregador. O pregador é famoso. Se um desses aqui fosse o pregador hoje, se eu tivesse convidado um desses aqui, mas longe de me convidar qualquer um desses aqui, nem por R$500, nem por R$100 aqui, nenhum desses aqui para vir pregar aqui, essa igreja provavelmente, se não fosse o Covid, estaria lotada. Eu quero ver pastor fulano, eu quero ver conferencista cicrano, quero ver deputado tal pregar lá no setor 34. O cantor, é a cantora tal, famosa, ela vai estar hoje lá na congregação tal. Isso aqui estaria cheio de gente, não é verdade, irmão Joel? Estaria cheio de pessoas aqui. Por que a igreja está como está? Porque muitas pessoas vêm para a igreja, não digo todas, algumas pessoas, muitas, para presenciar um espetáculo, um culto. Eu quero ir para aquela igreja, porque aquela igreja tem muito jogral, eu gosto de jogral, muito teatro, muitas essas coisas, mas não precisa disso. Tudo bem o jogral aqui, se for realmente tiver um objetivo bíblico, evangelístico, pode até ser feito, mas que isso não seja uma regra. O importante é a exposição da palavra, é o que estou tentando fazer aqui. Mas por que a igreja como está? Porque hoje ser pregador e cantor virou um negócio financeiro. Ser conferencista virou uma coisa financeira. E porque tem pastores que servem a igreja e não ao rebanho. E porque tem pastores que querem fazer da igreja um lugar de entretenimento e de show. Reitero. E ainda não conformado só com a questão dos pregadores, eu fui olhar. E os cantores? Será que o cachê deles, como é que está o cachê dos cantores?
Nós estamos falando aqui sobre cobiça. E não tem como, eu tenho que citar um exemplo aqui, isso está acontecendo. Só não vê quem não quer. Está na internet. Eu sei que pouca gente tem coragem de pregar isso, mas foi o que eu senti no coração de trazer hoje aqui, para que os irmãos vejam o que está acontecendo e orem para que a igreja do Senhor não se macumune com isso, que a igreja do Senhor não aceite isso. Esses cantores que milionários, os irmãos verão aqui o tamanho dos cachês que cobram para pregar nas igrejas, para cantar nas igrejas. Enquanto tem obreiros que mal tem uma bicicleta lá no interior para se locomover, para visitar os irmãos, no máximo tem uma moto. Conheci obreiro que visitava de bicicleta, e tem uns que nem bicicleta tinha, irmão José Nascimento, nem bicicleta tinha. Enquanto outros aí tem carro até blindado. Mas veja, eu fui na internet, consultei a internet novamente, agora para ver o cachê dos cantores gospel. O site é esse, aquinoticias.com. Pode ir lá no Google, aquinoticias.com. Você vai conferir, e a matéria diz: confira os valores do show de cantores gospel que chocou os evangélicos. Irmão, essa lista, ela tem uma lista com mais de 40 cantores. Somente alguns dos cachês mais altos, somente alguns. Aline Barros, 90 mil reais. 90 mil reais, irmão Joel. Imagina aí 8 shows, eu não chamo nem culto, 8 shows. Imagine quanto ela vai receber. Renascer Preiser, 70 mil. Eli Soares, 60 mil reais. André Valadão, 50 mil. Regis, acho que é Danese ou Danese, agora me perdoe aí a pronúncia, 50 mil reais. Davi Sasser, 50 mil. Lázaro, ex-Olodum, sabe quanto? 30 mil. Fernandinho, 50 mil. Fernanda Brum, 60 mil. Thales Roberto, 35 mil. JA, 35 mil. Damares, 30 mil. Bruna Carla, 30 mil. Oficina G3, 30 mil. Mariana Valadão, 30 mil. Cassiane, 25 mil. E a lista continua. Tem mais uns 20 aí ou mais. São 40 e poucos. Então vejam o que está acontecendo. E aí a gente vê como a palavra de Deus ela se cumpre. Então essas pessoas são artistas, são estrelas que, se for cantar em alguma igreja aqui em Natal, agora não, porque as igrejas estão fechadas nesse aspecto, mas as pessoas vão, comprar ingresso para assistir a esse show. Eu pergunto: isso vai glorificar a Deus? Não. Esse louvor vai subir? Imagino que não, porque está louvando com interesse. E tem uma coisa, é feito um contrato. Quando se contrata um cantor desse aqui famoso, um pregador, alguns deles você tem que adiantar na conta a metade. Então 90 mil aqui, deposito 45 mil, já de cara. E o restante, quando vier cantar, recebe o resto. Eu pergunto: esse povo está vivendo da fé? Agora, infelizmente, é porque tem pastores coniventes que perderam a visão do reino de Deus. Por que não investir em obra missionária? Por que não investir na melhoria dos templos? Muitos templos são até alugados. Por que não investir em evangelismo? Por que não investir em outras áreas mais voltadas para a assistência social, para evangelismo? Então isso deve ser feito. E ainda Paulo escreve a seu discípulo na fé, e reitero novamente, já li esse texto. Ele diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O amor ao dinheiro. Essas pessoas não cantam, pelo menos não dá para entender como uma pessoa cobra 50 mil, 60 mil, 80 mil, 90 mil. Isso é cantar por amor à obra? Para mim não é. Para mim não é.
Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, estamos falando sobre cobiça, nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Se você contratar qualquer um deles aqui e disser: olha, eu estou disposto, a igreja está disposta a pagar a sua estada no hotel, seu transporte, sua comida, venha pela fé. Aqui nós vamos lhe dar uma oferta de amor. Pensa que a pessoa vem? Vem não quer, porque já entendeu que exercer a fé para eles é ter dinheiro, é cobiçar essas coisas. O amor, o dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns, não todos, se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Gananciosos, obreiros fraudulentos. Haveria, irmãos, muitas outras coisas para dizer. Eu peço que você pesquise sobre o assunto, sobre essa questão da cobiça. Você vai encontrar outros textos. E para concluir, quero deixar aqui um texto para os obreiros da casa do Senhor, que encontra-se em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8. Diz assim: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. O que é torpe ganância, pastor? É ganho desonesto. Um obreiro da casa do Senhor, aqui fala diácono, pode ser auxiliar de trabalho. Ganhe seu dinheiro honestamente, nada de fazer as coisas de forma fraudulenta. Não faça isso, você estará dando mau testemunho. Não seja cobiçoso de torpe ganância, ou seja, cobiçando, mesmo que fazendo as coisas de forma desonesta, não é? Não sonegue a nota fiscal, declare seu imposto de renda. Aos pastores, incluindo os líderes de convenções também, quero deixar aqui Tito 1, verso 7, o texto diz: porque convém que o bispo seja irrepreensível, isto é, o pastor, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, ou torpe ganância, mesma coisa. Um pastor não pode ganhar dinheiro de forma desonesta. O obreiro é digno do seu salário? Claro, é digno do seu salário, mas chegar e dizer, o pastor, digamos assim, o pastor Martim Alves, que é o nosso líder, presidente da convenção da IADER e da SEMADER, mandou um obreiro lá para tal cidade, e ele olhou assim: não, pastor, ali não vou, porque aquela cidade não tem condição de me sustentar. Não está exercendo a fé genuína. Vá em nome do Senhor, confie. O próprio pastor Martim, nosso pastor presidente, né, já foi pastor em cidades pequenas e nunca faltou pão. Em alguns momentos teve dificuldade, porque dificuldade é inerente, mas sempre chegou a providência de Deus, né? E hoje Deus lhe deu esta liderança na IADERN, e muitos e outros obreiros aí. Mas há obreiros sim fraudulentos na obra do Senhor, infelizmente, pessoas que só pensam no lucro financeiro. Depois de ouvirmos isso tudo, como evitar ser dominado pela cobiça? Como evitar depois? Pastor, o senhor falou que a tentação ela vem. Como evitar isso? E agora eu quero voltar àquela pergunta que eu fiz, irmãos, no início aqui, na metade da ministração. É possível um homem cristão ver uma bela mulher e não a desejar em seu coração? É possível? Paulo responde. Você pode abrir sua Bíblia e conferir isso em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17. Olha o que Paulo diz. Então a pergunta foi: é possível um homem cristão ver uma bela mulher e não a desejar em seu coração? Paulo responde: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência, isto é, os desejos da carne. Andai em espírito, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro,
para que não façais o que quereis. Versículo 17. Aí você diz: pastor, tudo bem, andar em espírito. O que é andar em espírito? Andar em espírito é vigiar. Andar em espírito é orar. Andar em espírito é ler a sua Bíblia. Andar em espírito é estudar a Bíblia. Andar em espírito é amar e honrar a sua esposa, para os que são casados. Andar em espírito é estar ocupado na obra do Senhor. Andar em espírito é participar dos trabalhos da casa do Senhor, como estamos aqui os irmãos tocando, cantando, outro aqui filmando, outro controlando o som. Andar em espírito é envolver-se na igreja. Andar em espírito é contribuir financeiramente também na igreja. Tudo isso, ou seja, andar em espírito é andar procurando agradar a Deus, fazendo a obra de Deus com alegria, não por constrangimento, mas com alegria. Andar em espírito é como andou Enoque. Enoque andou tanto com Deus, teve tanta comunhão com Deus, que Deus não permitiu que ele morresse. Ele partiu para a glória, foi para a presença do Senhor sem morrer. Que privilégio, né? Por quê? Porque ele andou com Deus. E a outra pergunta que eu fiz é: por que alguns pastores têm caído no pecado de adultério? A resposta é muito simples: porque estes pastores não têm observado o que eu acabei de dizer aqui em cima. Não estão vigiando, não estão orando, não estão lendo a Bíblia, não estão estudando, não estão se envolvendo na igreja no sentido espiritual, não estão valorizando, amando e respeitando o cônjuge. Tudo isso, então é por isso que eles caem, param de vigiar, e aí não alimentam o espírito com a palavra, ficam fracos, à mercê de Satanás, do diabo, e o diabo ele é astuto, ele vê onde o ponto fraco de cada um, e aí quando vê um obreiro que não está envolvido com a obra de Deus, não está honrando a esposa, não está lendo a Bíblia, não está orando, né? Está fazendo a obra apenas por interesse financeiro, aí, meu amigo, Satanás ele arma cilada, e quando a pessoa não está em comunhão com o Senhor, fatalmente vai cair, e a queda é muito grande. Vamos agradecer o Senhor por este estudo. Não foi um estudo assim para você glorificar muito a Deus, dar muito glória a Deus e aleluia, porque quando a palavra nos chama a responsabilidade, o assunto realmente é um assunto que requer toda a nossa atenção e responsabilidade da nossa parte, vigilância, mas está na Bíblia. Que Deus nos dê graça para que possamos vencer todas as tentações que vierem sobre mim, sobre você, sobre todos. Senhor nosso Deus, ó meu Pai santo e amado, quero te louvar e te agradecer por esta oportunidade, Senhor, de aqui expor a tua palavra. Obrigado, Senhor. Isto foi que o meu espírito, junto com o teu Espírito Santo, Senhor, me permitiu trazer nesta noite para o teu povo, Senhor. Ó Deus, a tua palavra nos alimenta, a tua palavra ela é pura. Ajude-nos, Senhor, a vencermos as tentações, que não sejamos pessoas cobiçosas, Pai, em nenhum sentido. Ó Deus, se há algum sentimento de cobiça aflorando, brotando em nosso coração, tem misericórdia de nós. Espírito Santo, nos ajude a fugir disso, nos dê graça suficiente para nós vencermos, Senhor. Que não sejamos obreiros fraudulentos, que não visemos o lucro financeiro, mas sim, Senhor, a grandeza da tua obra. Que os cultos sejam para a glória do teu nome, que os irmãos possam sentir a tua presença e serem alimentados com a tua palavra. Abençoe os cônjuges, que se respeitem, que se amem, Senhor, e assim as famílias possam estar fortificadas, fortalecidas na fé que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor.